Fala galera, Arena Olímpica na área, mais um dia olímpico terminando, hoje 7º dia de competições oficiais e que dia maravilhoso, dia da primeira medalha dourada do Brasil nos Jogos que veio do judô e a gente vai falar muito sobre isso e lógico, sobre todas as participações brasileiras nessa sexta-feira, dia 2 de agosto. E já estou com ele aqui mais uma vez, meu grande amigo Bruno Bululu, direto de Itamonte, sulzão de Minas. Lá deve estar um frio danado, hein, Bululu? Um grande abraço. Fala, Gabriel. Um frio mesmo desgraçado aqui, cara. Mais um dia aí agitado da Confederação Brasileira e medalha hoje, né? Até que enfim. Até que, enfim, tinha algumas páginas aí de redes sociais, a galera também alimentando as redes sociais, já com aquela questão que eu já sabia que ia chegar. Eu vi que o Brasil não conquistou o ouro com a Raíssa, não conquistou um ouro ali que poderia ser também o Caio Bonfim, também da marcha atlética, poderia ter conquistado. Eu acho que ele segurou um pouco ali na marcha para não tomar a terceira punição. Aí é aquela coisa, aí começa, beleza, o Brasil tá tendo bem na medalha, mas e o ouro? Cadê o ouro? E graças a Deus ela chegou, que dá até um alívio para os outros atletas. Mas antes de falar de Beatriz Souza, do judô e dos demais atletas e equipes brasileiras, só mandar aquele abraço para a galera do Lavras TV, que está em parceria aqui com a Arena Olímpico, Lavras TV pelo YouTube e também pelo Facebook. E ajuda aqui o canal, dá aquela força pra gente, inscreva no canal Arena Olímpica, clica no joinha, compartilha o vídeo aí nos grupos de família. 5 horas da manhã com bom dia não dá, né, Bruno? Não dá, né? Eu tava conversando aqui em casa hoje, dos parentes que mandam figurinha de bom dia pra gente, 5 horas da manhã. Pelo menos manda o link do nosso programa aqui, né, Gabriel? Exatamente, eu mando o link aí que aí pelo menos vai ter informação, vai ter alto astral, bom humor também, porque é dessa forma que a gente leva. E também não se esqueça de clicar no sininho das notificações, assim você vai ser avisado a cada novo vídeo que sair aqui do canal. Mas Bruno Bululu, tem como ser diferente, né, meu irmão? O negócio hoje é a medalha dourada do Brasil, uma medalha que não era aguardada, porque a Beatriz Souza, que está ali no topo do mundo, mas está entre as 5 melhores. Aí você tinha uma francesa, que era a melhor do mundo, você tinha mais 3 atletas na frente dela no ranking, mas é dessa forma. Jogos Olímpicos também, ainda mais no judô, que é um dia apenas, hoje ela foi perfeita. Foi o dia dela. Hoje o astral estava outro, ela não deu chance para as adversárias, venceu todo mundo com golpes realmente. Foi Ippon, foi Vazari, foi um show da Beatriz Souza que garante essa primeira medalha dourada do Brasil lá em Paris, Bruno. É aquilo que a gente fala sempre, não adianta você manter bem o ciclo inteiro se você não estiver bem nesse mês de Olimpíada, né? E ela tá voando nesse mês de Olimpíada. A primeira luta na semifinal contra a Isaiana Marenco, um Ippon, sem chance de questionamento ou dúvida. E na segunda já, né, contra a Kim Hayun, um Vazari, assim, espetacular, né? Já levantou e já levantou comemorando, rindo, chorando, tudo junto. E saiu, né, o primeiro ouro. Tava madurinho, madurinho, mas ninguém queria colher. Saiu o primeiro ouro do Brasil, Gabriel. E abriu a porteira. Eu acho que agora as outras atletas, Agora os vai. outros atletas Agora vai. brasileiros, eles ficam até mais relaxados, né? Porque essa questão ela é importante. Pô, não conquistou ainda, não conquistou ainda. Talvez até nas outras modalidades, amanhã, quem sabe, a gente vai ver um Andrade rolando no salto. Então é isso, os atletas ficam mais tranquilos agora também, porque já saiu o ouro. Então o Brasil já tem 3 medalhas, né? Já tem ouro, já tem prata, já tem bronze. E agora eu acredito que venham outras também. Amanhã tem o Medina na água. Mas é aquilo, ô Bruno. O judô que a gente está criticando tanto, né, nessa edição dos Jogos Olímpicos, ele voltou a ser esse judô raiz e não é
porque ela ganhou, não, a brasileira venceu, mas porque todas as lutas dela foram naqueles moldes mesmo, com muitos golpes, com muitas finalizações ali por Ippon, por Vazari, e foi muito bonito de ver. E ela estava muito concentrada, ela não deixou margem para subjetividade de arbitragem. E um ponto interessante que não é tão comum assim de acontecer, como o judô tem aquela repescagem de quem cai nas quartas, quem cai na semi, aquela coisa toda, o judô pode ter ali aquele pódio de várias formas. Só que é muito difícil a primeira colocada subir ao pódio com 3 derrotadas nos outros lugares do pódio. E foi isso que aconteceu. Ou seja, ela venceu realmente as melhores do mundo para conquistar o seu ouro. Então aquele ouro que veio num dia indiscutível da Beatriz Souza, né? É um ouro indiscutível e, como é que se diz? Sem ressalva nenhuma, né? Ele, como você falou, ela ganhou de todos que estavam ali de todas que estavam ali no pódio e ganhou com golpes, né? Sem joguinho, sem estratégiazinha de punição. Foi o judô que a gente queria ver já em todas as lutas que hoje a gente conseguiu ver, em 2 delas pelo menos. E o nome certo é o quê? Espetáculo, né? Espetáculo e gratidão mais uma vez por estar presenciando uma atleta desse nível. É, exatamente. Ela que ficou muito emocionada após a luta, ela que é muito carismática também. Então, parabéns aí a Beatriz Souza, nossa judoca brasileira, que nos trouxe a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. E tomara que seja aí para abrir realmente a porteira, como estamos em Minas, vamos abrir a porteira real. Abre a porteira que vai chover medalha agora para o Brasil nos próximos dias, mas vamos passar para um segundo ponto que foi destaque hoje, Bruno, que foi a derrota, infelizmente, do Hugo Calderano, um jogaço. Eu estava animado porque o chinês tinha saído. Só que quando eu vi no chaveamento, vou aqui confessar que eu não assisti as quartas de final do sueco, eu vi que o sueco, que lá nas primeiras fases tinha eliminado o chinês, tinha chegado. E aí eu fiquei bem receoso, porque é aquilo que a gente fala, cada campeonato é uma história diferente, né? E esse campeonato está sendo a história desse sueco, que venceu o melhor do mundo, o cara que para muitos era imbatível. E aí eu falei, cara, vai ser difícil, vai ser complicado pra caramba, porque tudo tá conspirando a favor. E foi isso que aconteceu. O Calderano não jogou mal, jogou bem. Foi um jogo muito apertado, 4-2. A gente conversava em off no último set ali, né? No sexto set, tava 3-2 pro sueco. Poderia dar o Calderano também ali no finalzinho. Então, é o esporte de alto rendimento, é muito detalhe. Mas só para finalizar e passar para você, Bruno, o que eu fiquei com raiva desse sueco no final, com aquela carinha de marqueteiro. Vou falar um negócio pra você. Ai, não tô entendendo se eu classifiquei. E fez aquela cara ali pras câmeras. Você tá ficando maluco. Eu irritei demais. Fiquei muito nervoso com o jogo do Calderano hoje. E é isso. O Brasil não é só o país do futebol pra gente ficar bravo, não. É o país do tênis de mesa, do judô, de todas as outras modalidades, né, Bruno? Marqueteiro, né? O sueco, mas tá aí. Ele ganhou. Foi uma boa vitória, até porque foi um jogo parelho. Você vê, olha, no terceiro set foi 16-14. Foi pau a pau ali, ninguém abria 2 de vantagem. Ficou ali um tempão, cara. E depois o Caldeirão ganhou bem e perdeu uma bem, né? De 11-7, ambos. Depois foi 12-10 para o Hugo Calderano, que deixou ele vivo, né? Ele podia ter perdido o jogo aí já. E depois foi um 11-8. Então foi muito parelho, né? Acabou 4-2 para o sueco, infelizmente. Mas foi um jogo muito parelho, do nível técnico elevado. Teve ali um deslize do Hugo, a meu ver, no começo do jogo, que chegou a abrir 6 pontos de vantagem. Já no match point, chegou a ser 10-4. E a partir daí não conseguiu pontuar mais. Se eu não me engano, foi pontuar só
foi fazer o terceiro ponto do segundo set, se eu não me engano. Deu ali um apagão, uma crescente do sueco também, né? Não é só o erro da gente, né? O outro também melhora. E, infelizmente, uma chance de medalha de ouro muito grande que a gente tinha. Foi contra um grande oponente, mas agora o Calderano vai firme para tentar o bronze. E vamos torcer, porque é aquilo que a gente já falava ontem, o Hugo Calderano, antes da semifinal, também comentou isso. A medalha está muito perto, mas está muito distante, porque se ele vencesse já garantia uma prata e poderia brigar pelo ouro, mas como ele perdeu, ele pega agora na disputa pelo terceiro lugar o Félix Lebrun, que é um queridíssimo da torcida francesa, ele que é francês, e está como cabeça de chave número 3. Ele é o melhor asiático, não asiático aí do circuito. O Calderano é o segundo melhor não asiático. Então vai ser um jogo aí muito pegado, né? Os dois se conhecem bastante, jogam contra um ou outro aí no circuito mundial, mas o francês vai ter aquele caldeirão e está sendo um marco, né? Uma característica muito interessante, o Bululu, essa torcida da França que enche de energia realmente o ginásio quando tem um francês, as equipes francesas também. Tá muito legal, né? Não, tá sim. E a França, como dona da casa, deu uma crescente. Tá tendo uma campanha melhor do que nos Jogos Olímpicos anteriores, né? E com certeza um evento em Paris, no seu país, você indo bem nas competições, é lógico que com o passar dos dias vai inflando a torcida, né? Não é, exatamente. E só pra gente ter uma magnitude disso, hoje no judô tava lá o Macron, né, o presidente da França, abraçando. Eu achei até engraçado em um momento. Ele foi lá antes da final do Riné, que é foi o cara que acendeu a pira olímpica, é Bom, hein? ótimo, tricampeão olímpico, foi campeão hoje, mas ele foi lá abraçar os árbitros e bater aquele papo, aquela politicagem, aquela pressão, né, que rola também. Eu vou É. falar, viu? Isso a gente não vê nem na Várzea, hein, Bululu? Olha, vê, viu? Vê até mais, vê até mais. Mas Vê, isso foi vê. interessante Jogos de também. inverno, essas coisas aí. Exato. E foi interessante ver Não, também. quero dizer nada aqui não. Não, exatamente. Tô dando um abraço aqui, né? Ô, arbitragem aí, vamos fazer um bom Não, trabalho, aquela coisa toda ali, é, porque, porque ó. é isso. Ó o meu sobrinho ali, ó. É, E aí, Bululu, o que que acontece? Só para voltar rapidinho no judô, uma coisa que eu tinha até esquecido de falar, o que engrandece ainda mais a conquista da Beatriz Souza foi isso. O circo, a festa, estava armada, porque a melhor do mundo tava na armado. categoria da Beatriz é a francesa também, e ela venceu a francesa com autoridade, à frente ali do presidente da França. Então foi algo realmente muito bonito. E do lado do Calderano amanhã vai ter que enfrentar esse clima, né? Esse clima hostil aí dos franceses, mas vamos acreditar acreditar por essa medalha inédita para o Brasil, que seria muito legal, muito bacana, porque pensando em previsão, a previsão era essa mesmo, que ele chegasse à disputa do terceiro lugar, porque ia pegar o chinês melhor do mundo. Então, naturalmente, seria isso. O que a gente fica frustrado é que ele chegou na semifinal contra um cara que está lá atrás, 19º lugar no ranking mundial, né? O ranking olímpico, na verdade. Então, a gente se frustrou por conta disso, mas estamos na normalidade e amanhã é outro jogo, é outro dia. Vamos ver como que vai ser essa pressão também para cima do francês, porque jogar em casa é bom demais, mas também tem essa pressão, né, Bululu? É, o fator casa, ele mexe, né? Ele mexe com o esporte, mexe com o espetáculo em si. E basta saber usar ao seu favor, né? Vamos ver o que o Hugo Calderano vai nos mostrar mais uma vez. Show de bola! E hoje começaram as disputas no atletismo, a modalidade mais tradicional dos Jogos Olímpicos, provavelmente aí a mais antiga também, né? Tá desde os Jogos Olímpicos da antiguidade, lá antes de Cristo, e o atletismo que começou com a participação de alguns brasileiros.
O José Fernando Ferreira do Decathlon está competindo, por enquanto está na 4ª prova, né? A gente está gravando aqui antes de terminar realmente todo o dia olímpico. E o Luiz Fernando está na 17ª colocação após 4 provas disputadas. Lembrando que o Decathlon são 2 dias, eles vão competindo em várias provas e a marca de cada prova ali, ela se transforma em pontuação. Então é mais ou menos nesse sentido. A Valdileia Martins, do salto em altura feminino, ela bateu o recorde brasileiro, né, Bululu? Sim, o recorde brasileiro de 1,92. Esse eu consegui acompanhar aqui. E, cara, ela teve seus problemas pessoais, né? Continuou na França, resolveu competir. Parece que foi o falecimento do pai É o dela, não é? falecimento do pai dela Resolveu. nessa semana. Então, bem recente, Isso. ela decidiu por competir e fez a melhor marca, né, da vida dela. Bateu o recorde nacional, 1,92. Salto em altura, quem já fez sabe a dificuldade que é você coordenar todos aqueles movimentos, perna de balanço, você conseguir jogar toda a força da sua corrida para cima. E ela fez aquilo magistralmente e bateu o recorde nacional, Gabriel. Ela está classificada, não é isso? Para a Classificada para a final? final, ela teve uma torção ali, né, Bululu? Mas os médicos já estão trabalhando na tentativa de tentar melhorar para que ela possa saltar essa final. É 1,92. Ela foi a sexta melhor marca do grupo dela. Mas como é igual na natação, né? Aqui é por altura. É, Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 atletas com 1,92. Então, como não tem como fazer um desempate ali de milímetros, passam todos que fizeram essa marca. Então são 2, e o que 4, 6, acontece também 7. no salto em altura é que tem a marca. Se passaram ali para frente, né? Tipo, tem atleta para trás na marca e não conseguiu e ali sobraram só 12 ali, todo mundo classificado, a galera para, não vai tentar a altura acima, porque vai desgastar à Aham. toa, né? Vai aguardar a final para tentar as melhores marcas realmente, porque no atletismo tudo isso para trás é apagado. É uma competição nova, É. então a partir da final tudo renovado. E Bululu, no 100 metros feminino, São oi? 13. 13 classificados para a final. São 13 classificados para a final. Boa, Eu contei aqui. boa. 13 classificadas para a final do salto em altura e a brasileira tá no meio desse bolo. No atletismo, Bululu, ainda no 100 metros feminino, Ana Carolina Azevedo e Vitória Cristina não se classificaram nas baterias dos 100 metros rasos, né, a prova mais clássica do atletismo mundial. Nós tivemos também brasileiras competindo no salto triplo, a Gabriele Santos, no lançamento de disco, a Andressa de Moraes, a Isabela ainda vai entrar em ação, a Andressa por enquanto classificada, mas muito provável que saia dessa classificação, porque ela está em 11º, vão competir aí muitas atletas ainda e só classificam 12. Então agora só a Isabela tentando essa classificação. Aí teve também um arremesso de peso masculino, teve os 800 metros feminino, o Brasil não indo bem em relação às classificações nesse primeiro dia de atletismo. Mas é isso, tem que ir batalhando. O Brasil que está com chances também na modalidade, principalmente com o Pio, o Alisson dos Santos nos 400 com barreira, que vai ser bem mais lá na frente. Mas é isso, né, Bululu? O atletismo que já trouxe uma medalha para o Brasil, a prata do Caio Bonfim, e fica a expectativa por essa medalha do Pio, porque a gente sabe que outra medalha brasileira vai ser bem difícil, né? No atletismo vai ser bem difícil outra medalha. Então o Pio tá aí para tentar salvar a lavoura, né? Exatamente, o Pio tá aí e ele corre
deu a sorte ou o azar de correr numa época aí junto com mais 2 atletas, que os 3 são os melhores da história. A marca deles lá em Tóquio foram marcos, os 3 bateram o recorde olímpico, os 2 primeiros bateram o recorde mundial. Então é loucura, né? É um negócio fora de série e os 3 estão aí para fazer uma das provas mais aguardadas desse ano, porque aquilo que você disse ontem, Bululu, que eu fiquei com isso na cabeça, eu lembro do Fernando de Oliveira, saudoso Fernando, falar com a gente também, mas para o melhor desempenho do cara diferente, do talento, precisa do desafio. E esses 3 atletas no auge ali da sua forma física, da sua forma técnica, é o auge também do desafio que eles têm, porque eles olham para a raia do lado e falam assim, cara, se eu bobear isso aqui vai passar por cima de mim igual um rolo compressor. O outro também, então não tem aquele favoritaço a medalha, os 3 estão ali. O Alisson já falou que acha que quebra o recorde mundial nessa prova, porque o negócio vai pegar fogo realmente. Vai ser muito legal, mas só mais para o final dos Jogos Olímpicos. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para essa prova do Alisson. Já podia ser hoje, né? Já podia tirar esse curativo de uma vez, porque a ansiedade para essa prova vai ser gigante, né, Bululu? Ah, ansiedade demais, né? Toda prova que tem chance de medalha, a gente quer resolver logo, né? Pra ver se passa esse estigma aí que tá tendo de medalha valeu, medalha amamos você, medalha até a próxima, né? Essa brincadeira que o pessoal tem feito na internet. E, e a gente quer, assim, é um pouco da ansiedade de querer ver tudo resolvido, né? Vamos ver o que vai dar nesses Jogos Olímpicos. E, e E também porque já começou já tem alguns dias, você fala, não é possível que ainda tem coisa para começar, né? Já tem muito esporte que a gente está acompanhando aqui, é o dia inteiro. A lista do dia 2 de agosto aqui de brasileiros é enorme, né? Que a gente está falando hoje. E ainda tem muita coisa para acontecer e para começar, né? Não tem muita coisa, tem luta, ó, tem o Taekwondo que começa só na segunda semana, tem também qual que é que me fugiu a cabeça, a canoagem do Isaquias, canoagem de velocidade, É, tem várias, para o break dance, tem várias outras provas aí que não começaram, escalada também, então são várias aí as modalidades, skate park que o Brasil tem chance aí com 3 atletas classificados, é muita coisa para acontecer ainda, então vamos ficar atento aí, porque tá só começando a ginástica rítmica também, viu, Bululu? O Brasil tá bem colocado aí no ranking mundial. É aquela mais uma daquelas modalidades que se ganhar medalha e a gente falasse sobre isso 4 anos atrás, a gente falava que estava maluco, mas pode colocar no radar aí. Então a semana que vem promete muito e talvez até mais do que esse começo de semana. Só talvez perca por conta da Rebeca Andrade, né, que estava participando nessa primeira semana. E ela puxa muito, né, essas conquistas para o Brasil. Amanhã provavelmente mais uma medalha pintando. O tiro com arco hoje, a sim. equipe mista do Brasil, Ana Luísa Caetano e o Marquinhos da Almeida, perderam nas oitavas de final para o México. Aí você fala, pô, mas os dois estavam bem, perderam para o México. Não, o México é uma das potências também do tiro com arco e o bom é que a gente vai conhecendo e sabendo disso, né, com os É. Jogos Olímpicos. Mas é isso, o tiro com arco brasileiro tá bem. Nunca tinha classificado, né, tirando aqui no Brasil, mas nunca tinha classificado para essa prova dessa forma e tinha chances. E aí o esporte é aquela coisa do detalhe. Amanhã a Ana Luísa vai entrar em ação no individual feminino, a medalha já sai amanhã. Vamos ver, vamos esperar aí para ver se sai coisa boa. E o Marquinhos só no domingo, mas ele que é o líder do ranking mundial, Bruno. Ele é o número um, né? E ele é o grande adversário dos outros competidores, né? E é mais uma esperança para nós de medalha de ouro. E eu ter mostrado ao longo desses Jogos Olímpicos é que tem tudo para levar mesmo. É muito preciso, muito tranquilo, né? O Marquinhos que passou aí, teve antes dos Jogos do Rio, foi medalhista de prata nos Jogos da Juventude na China ou na Coreia do Sul, não vou me recordar agora. Aí depois não fez uma boa Olimpíada na Rio 2016, repetiu
né, essa característica lá no Japão, em Tóquio 2020, e agora vem mais experiente, né? Vem com essa pegada aí na terceira tentativa. Ele que é um cara aí que está nas cabeças do ranking mundial. Basquete masculino, começamos mal, Bruno, mas no final, na última rodada da fase de grupos, o Brasil ganhou bem do Japão, 102-84, e garantiu vaga não na hora, mas depois com combinação de resultados, muito por conta do jogo de hoje também, porque o Brasil, principalmente ali contra a França, bobeou demais, porque o jogo estava apertado, estava de igual para igual, e aí no finalzinho a França desembestou a fazer ponto e o Brasil deixou, não é que deixou, né? Até o pessoal do basquete assistindo isso vai falar assim, não é bem assim, mas não é não, mas é assim, deu aquele mole ali no finalzinho e o Brasil ficou com um saldo um pouco mais deficitário e agora conseguiu retomar esse saldo um pouco melhor e passou aí para as quartas de final. Vamos ver, né? Porque agora mata-mata a gente já viu de tudo, né, Bululu? Inclusive, por exemplo, no futebol, já vamos ter São Caetano e Paulista de Jundiaí ser campeão. São Caetano, finalista da Libertadores, né? Perdeu um dos maiores moles da história, perdeu pro É, e Olímpia, eu né? falei errado, porque Imagina o São eu Caetano. falei São Caetano, mas eu queria falar Santo André. Mas aí, que bom que a gente É. remeteu também ao São Caetano, grande time de São Caetano. Você errou por alguns quilômetros só. Santo, o Santo André do Péricles Chamusca, ou do Marcelo Chamusca, eu confundo os dois, que ganhou do Flamengo a Copa do Brasil, e o Paulista de Jundiaí, que ganhou do Fluminense. Consegui acompanhar esses dois aí, grandes zebraços, grandes times da história aí do nosso futebol. É, e vamos pro voleibol. Hoje o Brasil, que muita gente fala, e eu até falei isso do basquete, mas eu vou me corrigir aqui também. Ele começou mal, mas eu acredito que não, porque o Brasil pega uma Alemanha muito forte, atual campeã mundial, dá um jogo ali que a Alemanha controla, aquela coisa toda, mas fez um bom jogo com a França e os detalhes no final deram a vitória para a França. No caso do vôlei, o Brasil está competindo, competiu bem contra a Itália, competiu bem contra a Polônia, e aquilo que a gente falava nas nossas conversas anteriores, ô Bululu. O técnico Bernardinho, ele falou isso, ele frisou isso hoje, destacou que o Brasil ele está competindo, mas que falta aquele ponto final. Você matar o adversário naquele momento final, porque num nível olímpico é difícil você pegar umas quartas de final e chegar com vantagem ali na casa dos 20 pontos. E o jogo é outro. Quando você chega num 20-20, num 21-21, quem já jogou vôlei, e nesse caso eu tenho meu lugar de fala, Lulu, mas quem já jogou vôlei sabe disso. Chega naquele finalzinho, a pressão é muito maior. Você tem que fechar o jogo e fechar o jogo é muito difícil. E o Bernardinho falou, hoje o Brasil venceu o Egito sem sustos, muito tranquilo, passou o carro mesmo, se classificou para as quartas de final. Vai pegar aí o primeiro ou o segundo time com a melhor campanha na primeira fase. Ah, difícil para o Brasil? Mas tem que pensar que o outro time também que queria moleza, que ficou aí com uma das melhores campanhas, vai pegar o pesado Brasil, que está competindo de igual para igual. E aí o Bernardinho, com esses ajustes, vai tentar vencer e surpreender nas quartas de final para mais 3 finais. Eu acredito, viu, Lulu, assistindo o jogo do Brasil, que pode surpreender. O Brasil não entra como favorito. Quem vier não vai entrar como favorito nas quartas de final, mas vai competir de igual para igual. E eu não vejo aquela distância muito grande, porque o time ele é cascudo, falta um pouquinho ali só para essa questão de finalização dos jogos, mas eu acredito muito no técnico Bernardinho e também nos jogadores que estão aí. Vamos ver, porque seria uma história muito bonita, né? Seria mais uma história. E aí, aquilo que a gente já comentou também, se o Brasil chega a uma medalha olímpica esse ano no vôlei, é estátua para o Bernardinho em algum ponto turístico do Brasil. Tem que ter, né? Porque eu acompanhei hoje o jogo, hoje eu consegui acompanhar pela primeira vez.
o jogo de vôlei do Brasil. E é um time muito operário ainda, né? Faz o seu serviço ali bonitinho, certinho. O passe, eu acho que melhorou durante os jogos. E estão começando a aparecer os nossos ponteiros, né? O Leal, por exemplo, tem feito jogos melhores. E o problema tá tudo com sobrenome aqui. Eu esqueci o nome do outro. Aquele que tem o irmão dele também, É que é o o Adriano geralmente e o Darlan. o Darlan, do lado direito aqui é o Darlan, né? Isso, o oposto do O, Brasil. o oposto, é isso. Cara, esses aí, eles tiveram uma melhora para esse jogo, que eu pude perceber ali. E foi contra um Egito que tinha um bloqueio muito bom, um bloqueio muito alto, que deu algum trabalho para o Brasil, assim, dentro de um 3-0, que você pode chamar de trabalho. Deu algum trabalho ao Brasil. E o técnico do Egito também aproveitou o jogo para fazer substituições. Então ele botou todo mundo para jogar, para curtir ali, já que o Egito não almeja mais nada nesses Jogos Olímpicos, né? Já está fora. E o Brasil está organizado, está bem, e é o que você falou. Falta aquele detalhezinho, aquele pouquinho a mais que vai fazer ganhar de uma Polônia, vai fazer ganhar de uma Itália, que vai fazer a diferença. Eu acredito muito no levantamento de um líder e no levantamento de um destaque durante uma competição. Isso ainda não aconteceu, mas o time tem o básico, que é estar organizado e jogando bem. Vitória e derrota é do jogo, mas está organizado e crescente, e alguém há de se destacar nesse mata-mata a partir de agora. Eu acho assim, Bululu, por exemplo, a grande sensação da competição esse ano do vôlei é a Eslováquia, ou Eslovênia, depois eu vou até... Vai confirmando aí pra gente se é Eslováquia ou Eslovênia. Hoje eu tô ruim de cabeça, mas que é uma seleção que participa pela primeira vez dos Jogos Olímpicos e ficou na primeira colocação do grupo da França. E é aquilo, né? A seleção nova, a seleção que está despontando, e o esporte é feito de ciclos. E eu acho que o Brasil tem nós brasileiros temos uma soberba muito grande em relação ao esporte, que a gente não aceita bons resultados. A gente não aceita um Brasil em Copa do Mundo sair antes de uma quarta de final. A gente não aceita um brasileiro ser quase medalhista olímpico. A gente não aceita o voleibol brasileiro passar um pouco de dificuldade também em primeiras fases. Parece que o brasileiro não aceita isso. E tá normal, gente, são ciclos também. É óbvio que a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, precisa olhar atentamente, precisa pensar em algo aí voltado à base, mas é isso, o Brasil não está nos seus melhores momentos, mas tem nível para competir. E tá tudo bem, porque é isso, é dessa forma que é o esporte, e as outras seleções, as outras nações também buscam desenvolvimento. Então, o Brasil, que entra com 2 derrotas nessa fase de grupos, mas 2 derrotas que vendeu caro. E para tudo que era esperado, eu acho que o saldo foi muito positivo nessa primeira fase, porque ele mostrou que ele vai competir. Ele mostrou que ele não vai desistir. Então é isso. Eu acredito que o Brasil no vôlei ele possa surpreender. Você deu uma pesquisada aí, Bululu? Não consegui encontrar. Eu vou, Eu vou pesquisando aqui e depois eu vou trazendo, tá, para vocês, mas rapidinho aqui a gente tá nessa resenha aqui, vamos dar uma olhada. Eslovênia, eu falei Eslováquia e falei errado. Então é isso mesmo, é Eslovênia, primeira vez que se classifica para os Jogos Olímpicos e já se classifica para as quartas de finais com a melhor campanha do grupo da França, o grupo da equipe da casa. Então um jogo hoje muito importante contra os franceses, 3-2, vencendo a França nas suas dependências, como se dizem os narradores de antigamente. Na canoagem slalom, vamos para a última prova, né, da competição. Vamos para o caiaque cross. Caiaque cross, que são baterias ali de 4 caiaques que descem aquele rio, aquele canal, né, ao mesmo tempo.
E aí vão se classificando os melhores até chegar nos 4 últimos, fazendo a final, e aí vão alguns dias de competição. Mas hoje foi como se fosse, Bululu, aquele treino classificatório da Fórmula 1. Lembrando que o Pepe Gonçalves ele usa um capacete remetendo ao Senna, capacete que ele faz as suas descidas. O Pepe Gonçalves, que se inspirou realmente no Senna, eu acho que o Senna deu aquela ajudada, porque deixou ele na segunda colocação geral. Então, um tempo de segundo melhor atleta nesses treinos, fazendo com que ele pegue uma chave melhor ali, pegue uns atletas com os tempos piores. Então, vamos torcer para o PP. E a Ana Sátila também foi bem, ela ficou com o 5º melhor tempo geral. E a canoagem slalom é aquilo, né, Bululu? Porque nós temos grandes atletas, os brasileiros estão ali nas cabeças do ranking mundial. E a Ana Sátila é um exemplo disso. 4ª colocada no caiaque para uma pessoa, 5ª colocada na canoa para uma pessoa. Muito complicado, né? Porque eles estão ali beliscando, parece que vai e não vai. Vamos torcer para que venha no cross, né? É o que você falou. Se não ficar até em terceiro, ninguém lembra, né? E é o que tem acontecido com eles, infelizmente, durante essa competição, né? Eles que disputam mais de uma modalidade da canoagem. E vamos lá, vamos ver se nessa agora vai, né? Vamos lá, vamos ver, vamos torcer para os brasileiros. Amanhã já tem as classificatórias, as eliminatórias, né? Aí já tem atleta que vai sendo eliminado. Vamos acompanhando isso aí. No box hoje, 2 lutas. A Jussielen Cerqueira Romeu passou por cima de Alissa Mendonça dos Estados Unidos, 4-1 a luta. Foi uma luta muito apertada. O Bululu acompanhou. O Bululu, que é um amante do boxe, dessa arte que é o boxe, e aí vai falar pra gente um pouquinho. E o Vanderlei Pereira, que entrou agora nas quartas de final, ele foi dominado pelo ucraniano e saiu nas quartas. Ele poderia garantir uma medalha para o Brasil, que agora no boxe a gente que esperava aquela chuva de medalhas, Bululu, agora fica mais complicado, né? Porque, se eu não me engano, só tem a Jussielen e a Beatriz Ferreira, né? Então a gente vai aguardar aí, porque a Beatriz já garantiu a medalha e a Jussielen vai aguardar para competir pelas quartas de final. Isso. Só da primeira luta da Mendonça contra a Jussielen. Foi uma luta bem parelha, igual tem sido a maioria das lutas de boxe. E só que ela aplicou 4-1, né? Mas eu falei assim, 4-1 no futebol é goleada, mas são 4 juízes contra 1. E se for ver as parciais, eu não sei se eu tenho a informação aqui, as notas foram bem próximas de uma luta. Foi aquele 4-1 que cada pontinho foi bem equilibrado, né? Poderia ser para uma e para outra. Olha, foi 30, 29, 29, 30, 27, 29, 28, 29, 28, aí 28 a 29 e 29 a 28. Teve só um juiz que foi mais nosso fã, o resto foi muito próximo. E foi uma grande luta, eu acompanhei. É uma categoria 57 quilos feminino, é uma categoria muito rápida. Você vê, as atletas são menores, com braços mais esguio, ela é mais de velocidade do que de força. E em virtude disso, muitos cruzados, muitos ganchos, pela possibilidade de ser mais rápido, ela tem um número maior de golpes, né, que eu quero dizer. Então, é uma luta completamente diferente do que foi a luta de agora no masculino, de uma categoria mais pesada um pouco. E falando já dessa segunda luta, deixa eu abrir aqui para pegar o nome certinho, é do Alexandre Kisniak contra o Vanderlei de Souza Pereira. Já é 80 quilos masculino. Então já é uma luta com menos volume de golpes, mas com golpes certeiros. Uma olhada aqui de rabo de olho que eu dei na televisão, entrou um cruzado aqui do ucraniano que eu falei, perdeu, né? Só não caiu porque é um homem de 80 quilos. Se fosse eu tava voando lá no Rio Sena já. Então aqui foi 5-0, também uma vitória unânime e inquestionável.
mas foi uma trocação franca aqui, um combate bem feito. E, infelizmente, aqui foi tudo. Todos os juízes deram... Olha, acabou todos os parciais 30-26. Então foi todos os juízes aqui, em todos os rounds, foram 10-9 a vitória para a vitória do ucraniano, né? O que a gente que é leigo no esporte pode achar? Foi uma luta parelha, mas o ucraniano teve um pouquinho acima, né? Uma leitura meio romântica da visão da arbitragem é essa. Foi parelho, mas o ucraniano um pouquinho acima, e um pouquinho acima em Jogos Olímpicos pode se chamar de domínio total, né? 5-0, derrota do Brasil e, infelizmente, menos um atleta de boxe nos Jogos Olímpicos. Exatamente. O boxe que tinha essa possibilidade de várias medalhas. Agora, duas atletas aí buscando. Uma já garantiu, que é a Beatriz Ferreira, que era candidatíssima ao pódio olímpico. Ela que faz uma final antecipada amanhã, hein? Contra a irlandesa para a final. E é aquilo que a gente falou. Se ela vencer amanhã, aí pode comemorar, porque é muito difícil dela perder o ouro, porque ela e a irlandesa são muito acima das demais concorrentes. É como se fossem Simone Biles e Rebeca Andrade competindo em uma semifinal. Passando então, Bululu, para o vôlei de praia, Carol e Bárbara hoje venceram uma dupla muito forte aí da Holanda, a Stan e a Skun. Ó, que é isso, hein? Meu inglês está na ponta da língua. E 2-1, jogando muito bem, um jogo de altíssimo nível. E agora, pouquinho, acabou de terminar também Arthur e Evandro, que estão muito bem também na competição, que venceram uma dupla também forte da República Tcheca, 2-0. O vôlei de praia, tirando o André e George ali, que vão para uma repescagem, já vão entrar como melhor terceiro. As outras 3 duplas brasileiras, Bululu, 100% de aproveitamento, hein? Não, o vôlei sempre bom, né? O vôlei de praia, principalmente, eu acho, você pode me corrigir, mas a única vez que não teve medalha foi Tóquio. nos últimos Jogos Olímpicos, não Foi em foi? Tóquio. Foi em Tóquio, isso. Foi em Tóquio. E tá seguindo a tradição, né? A parte baixa do vôlei de praia foi nos Jogos de Tóquio, tá retomando o seu espaço aos poucos. Eu consegui acompanhar os 2 jogos, pelo menos uma parte do masculino. E no jogo do feminino, a Stan e a Skun, uma qualidade absurda também, tem que falar. A Carol e a Bárbara. A Carol Solberg, eu não tinha tido a oportunidade de parar para analisar o jogo dela, né? Como ela faz o passe e corta bem depois, né, cara? A gente pensa nisso, a gente é acostumado mais com quadra. Você tem quem faça o passe, você tem quem corte, O né? vôlei de, Ela vai lá e vôlei de faz os praia dois é na areia, difícil cara. demais, Bululu. É muito difícil. Na areia, cara. E a Bárbara também recebe às vezes umas pedradas e ajeita para uma assistência, que é uma coisa maravilhosa. E o time o time holandês também, no caso a Schum, mais essa organizadora, mais essa para fazer o levantamento. A Stan também cortando muito forte. Foi um jogo no nível técnico, olha, que encheu meus olhos aqui. Muita qualidade, digno de Jogos Olímpicos mesmo. Show de bola, é isso aí, o vôlei de praia, perdão, dando show aí em Paris e no melhor cenário possível, aos pés da Torre Eiffel, tá maravilhoso realmente. E vamos fechar hoje, não sei aqui, eu me perdi na emoção aqui, mas eu acredito que eu não falei da Camila e do Ryan, ginástica de trampolim. Os dois não passaram pela fase classificatória, então não chegaram nas finais. E vamos fechar o dia de hoje com a natação brasileira que não conseguiu hoje classificações para as finais, e uma natação que preocupa um pouquinho, né? Porque mesmo que o Brasil não seja aquela potência, nunca foi, né? Mas você sempre tinha ali atletas que pontuais em cada edição dos Jogos Olímpicos que brigava, e muitos atletas
que brigavam ali por finais, chegando próximo de uma medalha ali, incomodando os adversários. Esse ano a gente não viu isso, com exceção de uma única prova, que foi a prova do cachorrão lá no primeiro dia, a prova de 200 metros. E é isso, né? A natação tendo que dar uma reinventada nesse sentido. E só vamos passar para finalizar agora de verdade pela vela, Martine Garael e Kaena Kunze, campeãs olímpicas nas edições do Rio e também em Tóquio 2020, e terminaram a competição na 8ª colocação depois da regata da medalha. Então essa foi a participação das duas brasileiras, que frustra muito por conta do que se esperava delas, mas logicamente um bom resultado ali entre os top 10 da competição. E amanhã, Bululu, teremos dia de Rebeca Andrade também pelo Brasil, na prova onde elas são melhores. Ela e a Simone Biles, às 11 horas da manhã, ali perto, né, das 11 horas da manhã, no salto sobre a mesa. Então, segundo encontro, 11h20, segundo encontro das duas grandes ginastas. E aí nós teremos também o surf na tarde, o futebol feminino com Brasil e França pelas quartas de final. A Beatriz Ferreira, às 5 horas da tarde, entrando no ringue para tentar sua vaga para a final. Tem o tiro com arco também, 8ª de final, na madrugada aí para a Ana Luísa Caetano, além da disputa por equipes no judô. O Brasil que vem forte aí para tentar uma medalha na equipe mista. Grandes disputas, um dia que vai ser muito cheio amanhã. E vamos lá, que a expectativa tá grande, e eu já aproveito para ir despedindo de você, Bululu. Gabriel, obrigado por mais uma oportunidade. E mais um dia cheio, né? Graças a Deus somos brasileiros. Temos vários esportes para poder assistir, né? Imagina a carência de alguém que só levou 10 atletas para as Olimpíadas, né? Mais um dia, mais um sábado cheio e com mais, vou fazer aquele destaque de sempre, né? Mais um espetáculo que virá de Rebeca Andrade e Simone Biles. Valeu, obrigado ao pessoal de casa, um abraço. Um abraço para todo mundo também, um abraço, Bululu, e amanhã estaremos de volta repercutindo provavelmente um dia cheio de medalhas. E eu coloco aí no mínimo 2 na conta, mas podem vir mais com certeza. Talvez aí do tiro com arco, talvez do judô, mais uma do judô. Vamos ficar no aguardo aí, e além de talvez confirmar quase uma medalha de ouro com a Beatriz Ferreira. Então não perca esse sábado de Jogos Olímpicos, que vai ser bom demais. Bululu, aquele grande abraço, um abraço também para todo mundo que nos acompanhou até aqui, e fiquem atentos no canal Arena Olímpica e também no Lavras TV para qualquer novidade olímpica. Tchau, tchau e até a próxima!